Bom, pessoal, então vou falar aqui, ó, acho que na verdade é relembrar um pouco, vocês devem ter visto isso em fisiologia, transporte aí de gás e como que o nosso organismo faz para tentar manter o pH do sangue, tá? É, tudo que eu colocar na lousa está acontecendo no sangue, então a parte branca aí da lousa vai ser o sangue, tá? Só que o sangue eu dividi aqui em duas partes: tecido periférico, que seria tudo menos os nossos pulmões, tá? E do lado direito aí de vocês vai estar aparecendo os pulmões. A gente vai começar no tecido periférico, vai falando para vocês entenderem daqui a pouco, quando a gente falar das alterações da gasometria, o que pode acontecer, tá? O nosso corpo ele tem uma tendência a acidificar o sangue, ou seja, a gente está sempre jogando indiretamente ácido no nosso sangue. De que forma? Ó, nossas células a grande maioria delas vão estar realizando respiração celular, certo? Resumir aqui a bioquímica em uma seta, enfim, vocês sabem que não é tão simples assim, mas na respiração celular a gente vai pegar glicose e oxigênio, fazer a glicólise, ciclo de Krebs, cadeia de transporte de elétrons, enfim, e vai sobrar para a gente CO2 e água, gerando ATP aqui no meio. Tá? As células vão pegar esse CO2 e água, na maioria das vezes, e vão jogar na circulação. No nosso sangue, a gente vai ter o tampão ácido carbônico bicarbonato atuando aqui. Tá? Ele está sempre no sangue, ou seja, a gente tem sempre todos esses componentes no nosso sangue. Tá? Lembrando que no nosso sangue, esse H2CO3 ele geralmente não fica nessa forma molecular. Ou ele vai ficar como gás carbônico e água, CO2 e água, ou como H+, e bicarbonato. Tá? Mas é um tampão, isso daqui funciona com equilíbrio químico, ou seja, essa reação pode ficar indo e voltando a fim de manter a concentração de H+. Mas o que está acontecendo aqui nessa situação? Nossas células estão jogando bastante CO2 e água na circulação. Ou seja, eu estou aumentando muito os componentes desse lado da reação. O que isso significa? Que essa reação vai ter um deslocamento, o equilíbrio químico vai deslocar. Vai deslocar no sentido de onde tem mais para onde tem menos. Então ela se desloca para cá e a gente vai acabar tendo uma formação aqui maior de H+. Tá? Eu estou formando H+, portanto, eu tenho uma tendência a acidificar o sangue. Nosso organismo tem essa tendência, é normal que isso ocorra. Tá? O que vai acontecer? Uma parte desse H+ aqui formado, enfim, por esse deslocamento do equilíbrio químico, o próprio tampão vai conseguir segurar, mas ele não consegue segurar todo o H+. Como eu disse lá no texto, se você ler o texto, o tampão não é infinito. Tá? Ele tem lá um limite. Tá? Então, ele não consegue segurar todo o H+, e a gente vai precisar de um outro elemento aparecendo para ajudar a gente. Qual o elemento que é esse? Se chama hemoglobina. Tá? A hemoglobina ela é a proteína que a gente tem lá nas hemácias que faz o transporte de oxigênio. Então a hemoglobina, ela geralmente vem lá do pulmão, daqui a pouco a gente vai ver o que vai acontecer aqui com a hemoglobina no pulmão, mas ela vem do pulmão. Chegou em tecido periférico. O que acontece no tecido periférico? Tecido periférico tem pouquíssimo oxigênio. Por que pouquíssimo oxigênio? O oxigênio que tem, a célula está usando. Está aqui o oxigênio que tem, a célula vai usar. Tá? Então a hemoglobina, ela ama oxigênio, ela queria sempre ficar ligada ao oxigênio. Só que ela chega aqui no tecido periférico, não tem pouco oxigênio. Então o oxigênio vai falar, desculpa, como tem pouco de mim, eu vou me desligar e você, e vem aqui o oxigênio para a célula. E a gente forma aí no tecido periférico uma hemoglobina sem oxigênio. Tá? Isso a gente vai chamar de efeito Bohr, mas não vou entrar em aspectos aqui. Tá? A hemoglobina, ela está sem oxigênio, no meio que está relativamente mais ácido, lembra? Sobrou H+, aqui não tem muito como tirar. E ela quer mais oxigênio, ela gosta de oxigênio, então ela vai voltar para o tecido onde tem oxigênio. Pulmão, certo? Pulmão a gente faz ficar cheio de oxigênio, por isso que a gente respira. Então essa hemoglobina, quando ela vai voltar para o pulmão, ela quer buscar mais oxigênio, ela vai quebrar um galho para a gente. Como assim quebrar um galho? Ela fala, pô, eu vou voltar, eu queria estar com oxigênio. Eu não posso pegar esse oxigênio, porque o meu tecido periférico está usando. Mas eu posso pegar esse H+, vou quebrar esse galho. Então o que a hemoglobina faz? Ela vai sair
aqui do tecido periférico, carregando aqui aquele excesso de H+ que foi formado, aquilo que o nosso tampão não conseguiu segurar. Quando ela chega no pulmão, o que a gente tem acontecendo aqui no pulmão? Primeira coisa, no pulmão tem oxigênio pra caramba, a gente deixa o pulmão rico em oxigênio, tá? Com bastante oxigênio, de propósito. Tá? Para a hemoglobina conseguir chegar aqui, enfim, tem oxigênio, o que ela vai fazer? Ela fala, ó, te carreguei H+, beleza, sem problema nenhum, só que eu prefiro oxigênio. Então, eu vou te largar, ela larga o H+ aqui na circulação pulmonar, fica livre e pega o oxigênio para repetir o ciclo. O que vai acontecer com esse H+? Enfim, o tampão bicarbonato ácido carbônico está em todo o nosso sangue, seja no periférico, seja na circulação pulmonar. Tá? Então, quando ele joga aqui, vamos representar lá o equilíbrio do nosso tampão. Tá aqui. Então a hemoglobina está chegando aqui no pulmão e está jogando muito H+ para o pulmão. Está carregando esse lado. Vai deslocar o equilíbrio químico. O equilíbrio químico desloca da onde? Da onde tem mais, certo? A hemoglobina está chegando com bastante H+, para onde tem menos. Ou seja, no pulmão, a gente está formando bastante CO2 e água. O que vai acontecer com o CO2 e água que é formado no pulmão? O CO2 e água ele vai ser exalado. Tá? Quando a gente respira, a gente inspira oxigênio e exala gás carbônico e vapor d'água. Tá? O que isso daqui significa aí pra gente? Ó, esse CO2 e água que está sendo exalado, se a gente for seguir o caminho inverso, é esse CO2 e água que foi formado aqui. Tá? Que é o responsável por acidificar o sangue. Tá? Portanto, exalar CO2 e água indiretamente é a mesma coisa que exalar ácido, exalar H+. Tá? Nosso pulmão, a nossa respiração, jogar fora CO2 e água é indiretamente jogar fora ácido. Tá? Então o nosso pulmão ele acaba sempre aí jogando ácido fora, não de forma direta, né? Não é que o nosso bafo é bafo de dragão, que você dá uma baforada e derrete tudo, porque é ácido, não. É indireto, é na forma de gás carbônico e água. Mas se vocês voltarem, eu estou jogando H+, que dá a característica ácida para o meio. Tá? Portanto, o pulmão ele é o principal órgão para a manutenção do equilíbrio ácido-base do sangue, ou seja, para a manutenção do pH do sangue. Como assim? Ó, se o meu sangue ficou mais ácido, o que significa ficar mais ácido? Tem mais H+ que o normal. O sangue está mais ácido. Como que a partir do pulmão eu posso diminuir essa acidez? Pulmão joga fora CO2 e água, quer jogar fora o que indiretamente? Jogar fora ácido. Se o meu sangue está ácido, eu preciso jogar mais ácido fora. Como que eu faço isso a partir de pulmão? Só aumentar a frequência respiratória. Aumentei a frequência respiratória, eu estou jogando mais CO2 e água fora, que indiretamente é jogar H+ fora. Tá? Da mesma forma, meu sangue, sei lá, ficou mais básico. Ou seja, diminuiu a quantidade de H+. O que o meu pulmão precisa fazer? Diminuir a frequência respiratória. Então, mexendo na frequência respiratória, eu consigo alterar a acidez do sangue. Tá? E de forma rápida. Tá? Para você aumentar ou diminuir a frequência respiratória, a gente faz isso em papum. Tá? Depois, quando eu falar aqui da acidose, enfim, eu vou dar exemplos disso. Tá? Mas é papum. Enfim, o pulmão é o principal órgão que vai manter o equilíbrio ácido básico, mas a gente tem um outro órgão que também é relativamente importante, só que ele é mais lento que o pulmão. Vocês vão entender. O outro órgão são os rins. Tá? Como que os rins conseguem aqui mexer nesse equilíbrio? Os rins, eles conseguem excretar H+,
ou bicarbonato. Tá? Bicarbonato também que é chamado a base do sangue. Tá? Então, se o sangue tem muito bicarbonato, significa que ele está básico. Se ele tem pouco bicarbonato, significa que ele está ácido. Tá? Então, nossos rins eles conseguem controlar, mas melhor, né? Controlar a excreção de H+ e bicarbonato. Ou seja, se eu preciso excretar mais H+, eu excreto. Se eu preciso reter mais H+, eu retenho. Tá? E bicarbonato é a mesma coisa. Só que o pulmão é muito mais importante. Tá? Esse cara aqui é o mais importante de todos. Por que que ele é muito mais importante? Porque ele é rápido. Tá? É rápido a gente mudar a frequência respiratória. Tá? Não é algo que requer tempo. Para o rim, para a gente controlar a excreção, você tem que produzir a urina, vai ter que, enfim, mandar a urina para a bexiga, ir no banheiro e urinar para você ter esse efeito. No pulmão, aumentou, diminuiu a frequência, pum, já teve efeito. Tá? E aqui, a partir disso, a gente vai conseguir entender por que olhar para pH, pressão parcial de CO2, pressão parcial de O2 e concentração de bicarbonato, tá? Que são os elementos aí que a gasometria arterial mede, vai ser o suficiente para a gente analisar o equilíbrio ácido-base do paciente. E aqui nesse esquema também eu consigo explicar para vocês porque a gente usa preferencialmente o sangue arterial e não o sangue venoso. Tá? Se a gente fosse dividir aqui essa lousa, metade dela para o arterial e metade dela para o venoso, essa parte representaria sangue arterial e essa parte sangue venoso. O que acontece com o sangue venoso? Se eu estiver fazendo atividade, sei lá, eu vou pegar os dois braços, um eu vou ficar mexendo ele e o outro eu vou deixar parado. Quando eu coletar o sangue venoso desse braço que ficou fazendo atividade e desse braço, os valores vão estar alterados. Por quê? Esse braço que teve atividade, ele gastou mais energia. Então ele produziu mais CO2 e água, portanto ele vai estar mais ácido, vai estar alterado aqui para o ácido. Esse braço que estava parado, ele não gastou tanta energia quanto o outro. Portanto, ele não vai estar tão ácido quanto o outro. Tá? Pegando o sangue arterial, a gente vai pegar aquele sangue que foi recém-oxigenado no pulmão, que é o sangue que tem aí o pH estável, aquele pH homeostático que a gente quer manter. Tá? Passou pelos tecidos periféricos, enfim, o sangue venoso ele pode ter alterações, enfim, vai estar com o pH alterado. Por isso que a gente usa o sangue arterial. Tá? Então isso daqui é só para relembrar, eu creio que vocês já tiveram isso em fisiologia, mas para relembrar aí um pouquinho como é que é esse transporte que vai ser importante para a gente entender aí a acidose.